O Corinthians nem jogou uma grande partida, mas fez o suficiente para vencer o Galo, com uma postura completamente diferente daquela que a gente viu na Vila Belmiro, que já aconteceu contra o Sport, já aconteceu contra o Juventude, contra o Huracan, mas na Neoquímica Arena não acontece, né? Por isso que eu digo que o Corinthians escolhe jogo, mesmo que de maneira involuntária. Sobre isso e muito mais vamos falar agora no pós-jogo de Salazar, da vitória do Timão para cima do Galo por 1-0. Bora! Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Bom domingo a todos, gravando aqui o pós-jogo de Salazar na manhã desse domingo. Fui à Neoquímica Arena, estava de folga, final de semana de folga pra mim. Aí eles viram e falam, pai, vamos no jogo. É duro, não é fácil não. Ela queria muito nessa partida, queria muito no jogo, fazia um tempo que não ia. É raro eu estar de folga em dia de jogo do Corinthians na Neoquímica Arena, ou estou trabalhando lá, ou estou trabalhando em outra partida. Enfim, levei a Elise, inclusive um abraço para todo mundo ali. Eu estava na leste inferior, perto do escanteio, praticamente no vidro ao lado ali do Gaviões da Fiel. Acabei ficando por ali no alto. Foi até curioso, que no último vídeo eu falei assim, vou no jogo com a Elise, mas não vou falar onde eu vou ficar. Assim que eu me aloquei, sentei lá numa cadeira, o rapaz que estava ali no vidro virou e falou, você falou que não ia contar onde você ia ficar, mas eu te achei e tal. Um abraço para todo mundo. Indião e Alexandre de Sorocaba, que também estavam ali do lado. O pessoal que estava ali embaixo com a filha também, esqueci o nome. Enfim, todo mundo que estava por ali, o pessoal que pediu para tirar foto e tal. Foi muito bacana acompanhar essa partida de folga. A Elis curtiu demais, óbvio, como sempre. Segundo ela, quando ela vai, o Corinthians nunca perde. Eu tô começando a acreditar nisso. Mas bora lá. Eu cheguei tarde ontem, acabei resolvendo umas coisas aqui em casa e deixei o pós-jogo para gravar agora na manhã deste domingo. Porque temos que falar dessa partida. Tem muitos pontos distintos, mas que se relacionam lá no fim, né? Quero começar falando de números. Bom, primeiro que o Corinthians fez o seu dever de casa. Precisava vencer o Galo para dar uma resposta depois daquela atuação ridícula contra o Santos na Vila Belmiro. E não é o resultado o problema, é a atuação. A postura do time foi ridícula e o Corinthians precisava dessa resposta. Então, isso é inegável porque está para nascer o ser que na Neoquímica Arena, com a torcida do Corinthians presente, vai correr, vai se dedicar da maneira que se dedicou aqui na Vila Belmiro. O Corinthians então deu uma resposta, correu, nem digo que foi uma grande atuação, né, nesse ponto, mas é um Corinthians que correu, se dedicou, jogou com raça, com gana, quis a vitória, foi para cima, enfim, nisso tudo dentro do esperado. Pegou um Atlético Mineiro que oscila demais, muito nome, mas para pouco futebol. Jorge Sampaoli, um cara que eu questiono muito, acho ele muito supervalorizado aqui no Brasil, sempre achei, mesmo quando ele estava em alta aqui, achava o trabalho dele mega supervalorizado. Segundo tempo, o Galo precisando buscar o empate, e coloca o Arana, coloca o Scarpa, coloca o Dudu, então assim, é um time de elenco com muito nome. Mas o Arana, depois da lesão, não é mais o mesmo. O Dudu, pelo amor de Deus, o Dudu não joga bola, já tem uns 3 anos que não joga bola. O Scarpa, que eu acho uma decepção, porque sempre eu achei bom jogador, realmente caiu muito. Mas enfim, o Hulk, titular, bem pouco produtivo, fez praticamente nada no jogo. Então assim, um Galo com muito nome, pouco futebol e um técnico supervalorizado. Era dever do Corinthians, principalmente depois do que aconteceu no Clássico, jogar, se impor em casa e vencer essa partida diante de pouco mais de 39 mil pessoas. Isso aconteceu, então disso a gente não tem o que falar. Da tabela de classificação, a situação ainda é ruim, incômoda. O Corinthians, mesmo com a vitória, é o 12º colocado com 36 pontos. E o que eu quero destacar aqui? O Corinthians, nesse momento, tem 29 jogos feitos. Assim como o Cruzeiro. Só Corinthians e Cruzeiro, no momento da gravação deste vídeo, tem 29 jogos. Todos os outros acima do Corinthians e abaixo do Corinthians têm menos jogos, 28, 27. Por isso que eu falo que a situação ainda é incômoda, porque o Corinthians tem mais jogos que quase todo mundo e é o 12º colocado com a mesma pontuação do Grêmio, por exemplo. Nesse momento aqui com vaga na Sul-Americana.
que eu acho muito pouco, mas enfim. E embaixo você vê o Vitória com 28 pontos, vai pegar o Santos, um confronto direto com Santos e Vitória. Um tem 31, o outro tem 28, só que eles têm 27 e 28 jogos. O Corinthians já tem 29, está com 36. A situação não é tranquila. Ela não é confortável ainda. Está ali naquele meio de tabela, mas está difícil superar esse meio de tabela. Isso para mim é o que pega, é o que incomoda, sem contar que você coloca uma carga de pressão na Copa do Brasil gigantesca, por receita, porque o Campeonato Brasileiro já paga, já vai premiar as melhores colocações. Então o Corinthians, se quiser ganhar mais dinheiro, ele precisaria subir nessa tabela, joga essa pressão da Copa do Brasil também pela grana e por um título. E além disso, por uma vaga na Libertadores, para a fase de grupos de maneira direta. Vaga na Libertadores que não vai vir aqui nem para pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. Nossa, então é assim, a situação é incômoda, é ruim, não é bacana. E o Corinthians precisava ao menos engatar alguma sequência de vitórias. O próximo jogo é contra o Vitória no Barradão, sábado que vem. Ou seja, tem uma semana para treinar, para descansar, para trabalhar, para recuperar quem está sentindo alguma dorzinha, para pegar um time no Barradão que vai estar lotado, um time que está desesperado com a corda no pescoço, fugindo do rebaixamento, um time que é mais fraco que o Corinthians, mas que vai... presta atenção, vamos lá, todo mundo aqui. Campeonato Brasileiro. Corinthians jogando contra um dos times que estão lá do Z4. Fora de casa. Como é que tem sido? Então, este é o desafio desse time do Corinthians agora. Porque ele vai encarar o mesmo cenário que ele encarou contra o Santos, contra o Juventude, contra o Sport. É aí que vai ter que dar uma resposta. Não é na Neoquímica Arena contra o Galo. Na Neoquímica Arena contra o Galo é óbvio que isso não vai acontecer. Eu quero saber da resposta agora. Na próxima rodada. Essa é a rodada que a gente vai medir o caráter. Não, é forte demais dizer isso. Mas medir de fato o compromisso desses jogadores. Porque quando o Ranieri é questionado na Vila Belmiro, e depois eu venho aqui e falo, ele diz que não, o elenco não escolhe jogo, mas ele concorda que isso está acontecendo, que ele fala que precisa mudar com urgência, ele concorda que está acontecendo, que precisa mudar, que é urgente, que eles não sabem como fazer isso. Eu ainda falei que isso é uma missão do Dorival também. Então o grande desafio, o grande teste para este momento, claro, é esse. E entender se o Corinthians vai conseguir dar essa resposta na próxima rodada, porque ela tem todinho o perfil do jogo contra o Sport, do jogo contra o Santos, do jogo contra o Juventude, que é um time lá de baixo, com a corda no pescoço, que vai entrar comendo grama, os caras são ruins, mas vão entrar comendo a grama contra o Corinthians, que está no meio de tabela, não briga por nada, esperando a semifinal da Copa do Brasil. É aí que a gente vai medir se esses caras conseguem levar a sério um jogo desse. Se tem capacidade, condição psicológica, mental, compromisso, profissionalismo de levar a sério e se dedicar lá igual se dedicou na Neoquímica Arena ontem à noite. É aí que está o desafio do Corinthians. Essa é a minha curiosidade, vamos saber no pós-jogo do Salazar, depois dessa partida contra o Vitória. Mas é aí, é contra o Vitória que esse time tem que mostrar que tem compromisso com a camisa do Corinthians, respeito independentemente de não estar brigando por nada nesse Campeonato Brasileiro. Certo ou errado? Coloca aqui nos comentários. Não é jogo contra o Galo, não. É contra o Vitória que vai ter que ver essa resposta. Que aí o cenário é bem semelhante, né? Aí é bem parecido. Para esse jogo contra o Vitória, o Gustavo Henrique volta de suspensão. Em compensação, o Corinthians vai ter Mateuzinho, que tomou um cartão amarelo bem tomado no momento que ele precisava tomar o cartão amarelo. Não dá para criticar esse ponto. E na entrevista coletiva, o Dorival foi falar das opções dele, ele falou Félix Torres, Hugo de pé trocado ou Charles. Então assim, duro, hein? Meu Deus, que dureza de opções por ali. Mas é com isso que o Corinthians talvez tenha o André Ramalho de volta, talvez tenha o André de volta. O André teve um probleminha, também ficou de fora desse jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos ver se o Corinthians vai ter o André, se o Corinthians vai ter o André Ramalho, vai ter o Gustavo Henrique de volta. O Martínez deve ser relacionado, mas o Dorival Júnior deixou claro
que agora ele está atrás dos demais, vai ficar no banco de reservas para ganhar a posição, não sei que ele coloque nesta necessidade da ala direita lá, no lugar do Mateuzinho, porque o Martínez já fez essa posição, mas depois dessa sacanagem de faltar nos treinamentos com esse papo furado dele aí, porque tudo bem, não estou dizendo que é mentira, pode até ser verdade, mas para mim não justifica, esse é o ponto, tá? Ou você liga antes, avisa, estou com problema assim, essa coisa do clube nem ficar sabendo o que é, o cara fala, mas não fala, dá a entender, tem que ser claro, o negócio tem que ser claro. Tive um problema aqui, preciso resolver o problema do meu filho, aconteceu isso, desculpa, sinto muito, depois eu compenso descontando meu salário, tá bom? É isso, mas não foi o que aconteceu não, ficou uma historinha mal contada, joga lá, fala que foi isso, estranho, muito estranho. Tem que ficar no banco mesmo, mas numa necessidade pode acabar atuando por ali. Contra o Galo, o Corinthians começou o jogo, o primeiro tempo foi muito motorrento, né? O segundo tempo o Corinthians correu mais, quis mais, acelerou mais os passes. Primeiro tempo muito calmo, muito tranquilo, time muito cauteloso, evitando o passe na profundidade. Breno Bidon, ele fez um esquema para resgatar Garro e Yuri Memphis, que nunca perdem juntos, um Corinthians incrível. Quando eles estão juntos a coisa muda. Coloca os três e aí ele traz o Bidon de volta para ser segundo homem de meio, porque o Ranieri, na verdade, não fazia com o Maicon. O Ranieri, na verdade, vinha para trás para fazer aquela espécie de terceiro zagueiro a maior parte do tempo, e aí o Breno Bidon passou a vir buscar a bola. Quando o Breno Bidon passa a vir a buscar a bola para levar a bola para frente, ele muda completamente a saída de bola do Corinthians. Ele praticamente acaba com o problema de transição, porque ele é bom de bola. É muito diferente quando você tem ali um Ranieri Maicon, um Ranieri Martínez. Por quê? Porque quando o Breno Bidon vem aqui atrás, ele tem a qualidade do passe, ele tem a habilidade e a categoria para sair da marcação. O gol do Corinthians, repara, a bola vem para a esquerda, o Breno Bidon no domínio, um toque na bola. Ele faz que vai para lá, toca para dentro, ele já deixa a marcação. Já abre o clarão no meio campo, ele serve o Garro passa para o Maicon marca o gol. Tá? Então, olha quando a bola vem, como ele, na dominada, num passe, ele engana o adversário, dribla o adversário na hora do domínio. Esse é o Breno Bidon, é muito bom de bola, cara. Esse lance, vai lá, recorta, pega esse lance para você. Ele no domínio, ele dribla o cara, já abre a opção de passe, ele dá o passe pro Garro dá pro Maicon e o Maicon marca o gol. O Breno Bidon é importante por isso, joga aberto na esquerda, direita, nesse momento ele estava na esquerda, veio buscar jogo várias vezes. Então o Dorival fez um teste, né? Ranieri, você recua mais, faz uma espécie de terceiro zagueiro, o Maicon fica como um volante revezando com o Breno Bidon essa saída de bola, e aí ele deixou o Breno Bidon mais longe da área, diferentemente dos outros jogos, onde o Breno Bidon foi muito bem jogando mais à frente, armando esse jogo. Ontem ele colocou o Breno Bidon mais atrás para distribuir o jogo, e aí fez o Maicon jogar como uma espécie de Elias, de Paulinho, toda hora infiltrando, toda hora aparecendo dentro da área, toda hora aparecendo e voltando para marcar. Interessante. Garro na frente, Memphis e Yuri, os dois alas Bidu e Mateuzinho. Bem interessante a estratégia do Dorival Júnior, que fez o Corinthians não sofrer atrás. Teve aquela bola na cabeçada um pouquinho antes do gol, que bate no travessão, que é um bumba meu boi, a bola vai para a área, depois ela volta, depois ela vai, o Corinthians perde no alto, bate na trave. E só. Corinthians com a zaga reserva, com o horroroso do Kaká de titular, não poderia estar jogando, não poderia jamais custar o que custou, enfim. Jogando de titular, Tchoka jogou muito bem de novo, Kaká, sempre um perigo, mas dupla de zaga reserva e de novo sem tomar gol. Se tem uma coisa que o Dorival tem mérito é fazer esse time parar de tomar gol. De novo sem tomar gol, voltou ao normal, e aí ele faz o meio campo desse jeito, joga os alas. O Mateuzinho, eu senti mais falta do Mateuzinho. Apareceu uma vez ou outra, Matheus Bidu infiltrando mais, e o Corinthians assim domina o primeiro tempo, domina as ações, no segundo tempo vai mais para cima mesmo, faz o gol da vitória, chega à vitória com tranquilidade. O Galo nem nos minutos finais conseguiu pressionar ou fazer qualquer coisa do tipo, a torcida do Galo foi embora cedo. Enfim, foi um jogo muito tranquilo para o Corinthians. O Corinthians que só não venceu com mais tranquilidade, porque perdeu muito gol. O Maicon perdeu um gol absurdo que eu acho que estava impedido. Bandeira deu impedimento, acho que ia se confirmar, acho que não ia valer. Yuri Alberto teve a chance dele no contra-ataque, que ele chuta, a bola desvia naquele passe do Memphis, a bola desvia e sobe. Yuri Alberto teve uma chance também no cruzamento para trás, que ele pega de esquerda de primeira, que é um absurdo. Esse para mim é gol perdido, livre,
bola vindo rasteira, ele isola a bola. No segundo tempo, a cabeçada do Yuri Alberto que passa raspando, ele se joga na bola, cabeceia, essa eu acho que ele deu mais azar, a bola passa raspando. Teve um gol do Maicon desperdiçado também, infiltrando pelo meio, passe do Memphis, ele entra na área, bate, que é inacreditável, meu Deus, esse gol que o Maicon perdeu, assim, a sorte do Corinthians que não eram gols decisivos, um jogo decisivo, nem gols, assim, necessários para o Corinthians no momento. Venceu o jogo, tudo bem, não vai fazer falta, mas a quantidade de gol perdido é assustadora. Importante que dominou, importante que não sofreu, importante que criou, mas a quantidade de gols perdidos é assustadora. Isso precisa ser salientado e corrigido. Para mim, Maicon, o melhor jogador em campo. Para mim, Ranieri, muito bem também, dividindo com o Maicon esse posto. Bidon voltou a jogar bem também. Choca e só. Porque, assim, sinceramente, Memphis Depay, cara, o que jogou o Memphis Depay? Ele participou ali de um lance ou outro, fez uma jogada bonita, fintou para lá, fintou para cá, deu o passe no lance do gol do Maicon. Perdeu um gol, tem um gol do Memphis também, que ele domina de direita, bate de esquerda, a bola passa perto, mas perdeu o gol. Não sei, muito discreto. Sabe por que eu falo isso? Porque o Memphis é o cara para ser o diferente. O Corinthians está aí, não sabe Deus como, para pagar esse cara um contrato gigantesco, absurdo, de participação em tudo, 3 milhões por mês, mora na melhor suíte da América Latina, sabe? Então assim, mas ele não jogou mal, Salazar. Eu também acho. Mas assim, ele jogou menos que o Maicon, cara. Quanto custa o Maicon? Então assim, pra mim o ponto é esse. De novo, qual a última grande partida do Memphis pelo Corinthians? A grande, cara, esse jogo aqui. Qual o último grande jogo do Memphis pelo Corinthians? O Memphis custa muito dinheiro. Pô, quero 10 pra mim, tira 10 do Garro. Cara, ele, para o que ele ganha e para o que ele acha que ele é, porque ele acha que ele é ele acha que ele é o Romário, né? Enfim, para a marra que ele tem, para o que ele acha que ele é, mas principalmente para o que ele ganha, por essas mordomias todas, por esse salário todo, cara, ele tem que jogar mais. Ele tem que entregar mais, porque para entregar isso, cara, você não precisa desse investimento financeiro todo. Você consegue um cara que faz isso aí por menos, né? Então assim, não foi mal no jogo. Mas, para mim, precisa ser cobrado. De novo, não aguentou o jogo inteiro, de novo perdeu o gol, de novo não foi o destaque, não resolveu nada para o Corinthians, participou ali, fez uma jogada bonita, passe para o Bidu, participou ali do passe para o Maicon, bateu aquela cruzada, passou perto, participou, foi bem. Pouco. É pouco. É muito pouco para o custo-benefício. Esse para mim é o ponto. E o Roberto, que fazem, voltou a jogar mal e voltou a perder gol. Simples assim. E aí vem o ponto que eu queria destacar aqui. Guinegão, cara, sempre ele que sai do time. Tô começando a ficar maluco com isso. Vamos lá, última sequência do Guinegão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Última sequência dele aqui, 12 jogos. Antes disso ele ficou uns 3 sem ser relacionado. Tem 12 jogos. Sabe quantos jogos inteiros? 1. Todos os outros foi substituído ou entrou. Um deles ele entrou nos acréscimos, nem conta. Todos os outros ele foi, com exceção de ontem, titular e saiu. E assim, saiu no intervalo do jogo contra o Santos. A bola nem chegava nos atacantes, cara. Ele era o menos culpado da história. Por que ele que tinha que sair? E aí o meu ponto qual que é? Ontem ele entrou ali, participou um pouco do jogo, mas já entrou na parte final, mas é sempre ele que sai. O menino estava com uma sequência, 3, 4, 5 gols, 2 assistências, uma baita de uma sequência. O meu receio futebol é confiança. Não tira a confiança do cara. Isso vale para qualquer jogador. Não tira a confiança dele. Que se ele perder essa confiança, para recuperar é duro, ainda mais nessa idade. Tem que dar moral, porque estava jogando bem, estava marcando gol, dando passe e jogando bem, participando, fazendo parede. O cara estava jogando bem. A gente não pode perder uma opção por estrelismo, por nome,
porque o seu Memphis joga hoje com o nome, porque não tem uma concorrência, porque se tivesse, não sei se jogaria não. Se você pegar os grandes elencos do Brasil, o Memphis com esse futebol não ia ser titular não. Falta concorrência. Agora o Yuri Alberto, que eu sempre defendi, gosto muito, tudo mais, mas eu sou da meritocracia. Contra o Galo ontem foi mal. Contra o Santos não fez nada, errou tudo que tentou. Contra o Mirassol participou, marcou gol, deu assistência, sofreu um pênalti, ok. Contra o Flamengo, mal, ridículo, apesar do gol. Perdeu aquele pênalti de maneira bizonha, perdeu outros 4 gols, não deu passe para o Guinegão. Enfim, antes disso, Sport, atuação bizarra. Fluminense também entrou no intervalo, tudo bem, mas mal também. Então assim, cara, a sequência do Yuri Alberto, se for por futebol, só por futebol, esquece que o moleque tem 18 anos, que está começando agora, e quanto custa o salário dos outros. Só por futebol, quem que seria titular? O Guinegão, não sei quem ia sair, mas ele ia jogar. Se fosse só futebol, o Guinegão ia jogar. Mas aí, não, mas pô, calma, os outros são mais velhos, os outros ganham mais, tem que botar para jogar. O meu receio, o que eu não tô gostando, é só que ele é sempre o que sai. Sempre é ele. Independentemente de como ele tá jogando. Pode estar jogando bem, mal, fazer gol, não fazer gol. Sempre o Guinegão que sai do time. Não acho que tem que ser assim. Porque a sequência já é longa. Ele já mostrou futebol, já deu resultado, já decidiu o jogo pro Corinthians. Tem que dar moral. Não tirem a confiança do garoto. Para de perseguir. Isso é perseguição, é sempre ele que sai. Se ele estivesse jogando mal para isso, ok. Mas não é o caso. E neguinho ali não está entregando e tem lugar cativo nesse time. Então, vamos lá. Isso está me incomodando porque isso não é meritocracia. Não estou nem aí para a idade, se é mais velho, se é mais novo. Tá certo? Concorda ou discorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Eu acho mesmo, eu defendi muito o Breno Bidon, que agora tá todo mundo elogiando, eu falei muito aqui, deixa jogar, põe pra jogar, o moleque é bom, ele entrega mais que os outros, mas esse corre mais, mas... Lembra disso? Eu falava, deixa jogar, tá na cara, o moleque entrega mais, a parte física ele vai pegar com o tempo. Tá aí, jogando uma bolaça, jogando muito, ganhando confiança, virou titular, não tem mais medo de jogar. Tem que valorizar, não pode jogar com nome. E eu quero ver a partida contra o Vitória, se esse time vai ter o compromisso de, enfim, mostrar que honra a camisa do Corinthians, independentemente da situação do adversário e do campeonato. Não foi de ontem, né? Contra o Vitória que essa resposta vai ter que vir. Mas ganhou, tá bom, jogou bem, perdeu muito gol e deu uma respirada na tabela. Esse é o pós-jogo do Salazar, da vitória do Corinthians 1-0 contra o Galo. Dorival falou sobre a parte política, como isso tem atrapalhado ele, e nesse final de semana, ontem, tivemos uma série de notícias importantes. Mas isso é papo para outra hora, não é no pós-jogo. Amanhã, mais informações aqui na Salazar TV. Então cola, se inscreve, deixa o like, manda seus comentários, manda para os amigos. Valeu, se cuidem, aquele abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.